Olá, amigos do Seminário Teológico Batista Independente, Extensão Manaus. Que Deus abençoe esse dia poderosamente. Vamos trabalhar a nossa terceira aula. Que Deus abençoe nossas vidas, amados. Perdoe aí minha voz. Estou um pouco ofegante devido estou recuperando de uma pneumonia. Mas Deus no comando sempre dá certo, não é mesmo? Vamos lá então trabalhar um pouquinho. Vamos falar hoje sobre países de acesso restrito, limitado ou criativo. Países de acesso restrito são países cujo governo limita, por razões políticas ou religiosas, a entrada de missionários estrangeiros que desejam radicar-se neles. Frequentemente, tal acesso se limita devido a cotas reduzidas para vistos de missionários. O prazo de permanência cada vez se torna mais curtos, principalmente, amados, em países com liderança socialista, com países realmente que tem uma política diferente, não é democrática, mas, portanto, socialista. Como nós aqui na América Latina, nós temos o caso de Cuba e também o caso do nosso vizinho aqui, Venezuela, né, que são países de liderança socialista, portanto, se torna mais difícil a entrada de missionários. Inclusive, a Venezuela expulsou todos os missionários estrangeiros do seu país, por questões puramente políticas. Então, são países de acesso muito restrito. Países fechados. Nós encontramos aqui o maior exemplo, inclusive no ranking dos países mais difíceis de se pregar o evangelho, de se entrar no país, é o país da Coreia do Norte. É um país que o governo fechou todas as portas para a entrada de missionários estrangeiros, negando-lhe visto de permanência. A Coreia do Norte, portanto, tornou-se a número 1 no ranking das igrejas perseguidas. Né? Aí tem o nosso líder, o líder supremo, Kim Jong-un, né? Que é considerado um líder supremo porque ele é quase Deus. Ele é venerado nas ruas de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Então a gente vê que realmente os missionários que trabalham nesse país sofrem dura perseguição, e principalmente cristãos também são mortos devido à sua fé, porque somente se deve adorar a Kim Jong-un. Missionários temporários é aquele que se dedica a um determinado tempo de sua vida à obra missionária, retornando depois para a sua vida secular ou ministerial normal. São aqueles missionários que vão passar meses ou, quem sabe, um ano trabalhando com o povo, né? Muitos missionários utilizam as suas férias para poder fazer algum tipo de trabalho missionário, mas não são missionários definitivos, são missionários temporários. Eles ficam por um pouco tempo, já sabe o dia que vão retornar ao seu país de origem. Eles são importantes? Claro, também são importantes, porque eles colaboram com os missionários permanentes que estão naqueles países. E, por fim, missionários de carreira, ou seja, missionários de longo prazo. São aqueles que se dedicam toda a sua vida à obra missionária, também chamado de missionários permanentes. E aqui eu posso falar com muita propriedade do missionário Larry Darby, que foi meu diretor do seminário. Ele chegou no Brasil em 62 com a sua esposa Elizabeth, e até hoje, aliás, alguns anos atrás, poucos anos atrás, ele esteve como missionário no Brasil. Então, um homem que realmente ama missões, dedicado a missões, aprendi missões com esse homem, e ele é realmente um apaixonado pela obra missionária. Formou milhares de jovens no nosso país, muitos deles estão trabalhando em outros países também. Então, aqui está um grande exemplo de um homem que dedicou-se, ele e sua esposa, dedicou toda a sua vida à obra missionária. Como já falei, né, o país da Coreia do Norte é um país número 1, né, de perseguição. Aqui nós temos um calendário de oração, ore pelos problemas da fome no país. São 8 milhões de pessoas que estariam seriamente afetadas pela fome, apesar que
todo o marketing norte-coreano, que tudo vai bem, que é um mil maravilhas, a Coreia, mas na realidade é muito diferente, é bem outra. Olhe pelo fim das perseguições religiosas, 120 mil a 200 mil prisioneiros que estão em campo de concentração, sendo que desses aí 50 a 70 mil são cristãos. Na Coreia tem dois tipos de presos, os presos políticos e os presos religiosos. Olhe pelos não alcançados pelo Evangelho, mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho de Jesus nem às Escrituras na Coreia do Norte. Então aí está uma grande fortaleza de Satanás. Portanto, a Coreia do Norte deve realmente tornar um alvo de nossas orações e súplicas ao nosso Deus. E também nós temos um exemplo aqui de missionários bivocacionados ou fazedores de tenda. Missionários com uma profissão, servindo em um país com acesso restrito ou fechado como profissional e realizando ao mesmo tempo o ministério evangelístico em tempo parcial. Hoje é difícil entrar em países restritos como... É mais fácil entrar no país restrito como jogador de futebol, técnico de futebol, como médico, com algum tipo de profissional liberal. Porque você não vai pegar um visto de missionário, você vai pegar um visto de um profissional. Então, consequentemente, o país estará aberto para receber profissionais. Então é dessa forma que muitos missionários têm conseguido entrar nesses países que são restritos ao Evangelho, como profissionais liberais, e assim eles começam a pregar o Evangelho dentro da sua esfera de ação. Vendo aqui um exemplo, né? O primeiro exemplo foi o caso do apóstolo São Paulo, na figura, né? Que era o fazedor de tendas, e mesmo depois como missionário já no campo, ele continuava fazendo tendas para não ser pesado financeiramente para as igrejas. Mas contudo as igrejas o serviam de alguma forma, né? E muitas igrejas ofertavam para que o missionário, o apóstolo Paulo, pudesse fazer suas viagens missionárias e alcançar novas nações, novos povos. Outro exemplo são os missionários não residentes, missionários que estão servindo em algum país restrito ou fechado e por isso se vê impossibilidade de residir ali. Desenvolve seu trabalho a partir de um país próximo, visitando frequentemente o país alvo e realizando seu ministério de forma itinerante. Nós temos aqui o exemplo de grande número de pessoas que estão vindo da Venezuela para o Brasil. Uma vez falando para um grupo de venezuelanos, disse para ele o seguinte: um dia vocês vão retornar ao seu país como missionários. Exatamente isso. O objetivo é que vocês retornem ao seu país para abençoar a sua nação. Nós temos lá o exemplo, né, dos nossos missionários lá na fronteira, a Osani e o Antônio Galvão. Eles moram bem na fronteira em Pacaraima e fazem trabalhos evangelísticos lá nas cidades e nas comunidades indígenas próximo à fronteira, Santa Helena e toda aquela região que tem bastante povos indígenas. Mas eles moram no Brasil, moram em Pacaraima. Então eles residem em Pacaraima e fazem um trabalho missionário na Venezuela. Uma vez que eles não podem permanecer na Venezuela por serem missionários. Aqui está um gráfico muito interessante, que é a tarefa inacabada. População mundial chegando aí próximo a 6,5 bilhões de pessoas, e foi assim dividida pelo Dr. Barthes, que o mundo A tem 1,8 bilhões, são um mundo não evangelizado, quase 2 bilhões de pessoas aí que precisam ser alcançados pelo Evangelho. No mundo B, são 39%, ou seja, o mundo não cristão, porém já evangelizado. A maioria não são cristãos, mas já ouviram falar, já foram testemunhas do amor e do Evangelho de Jesus. E o mundo C é chamado mundo cristão. São 12 bilhões, mas contudo, muitos deles são cristãos nominais. Você deve conhecer algum cristão nominal, só de nome, né? Porque eles realmente não vivem a prática do Evangelho. Se fazer uma pesquisa, você é cristão, ele fala o que é.
E você é evangélico, sim, sou, mas realmente ele não produz nada para o reino de Deus. Apenas ele tem o título que é um cristão evangélico. Essa é a dura realidade do nosso país hoje. Os povos não alcançados podem ser listados em 5 grandes blocos, né? O primeiro bloco são o bloco muçulmano, que é o maior desafio, né? É o maior com uns 4.000 povos diferentes. Dentro do mundo muçulmano, existe 4.000 povos a serem alcançados. Quando se fala em povo muçulmano, a gente não pode imaginar somente aqueles terroristas xiitas, né? Que vão lá, explodem, né? Prédios, aviões, etc. Né? Não, existem outros tipos de muçulmanos que realmente são contra esse tipo de prática, né? Que faz a leitura do Alcorão diferente dos mais radicais. Na primeira figura nós vemos um casal aí de muçulmanos fazendo as suas orações a Alá. O segundo é o bloco hindu, são 2.000 povos. Só na Índia, né, existe aí 2.000 povos a serem alcançados pelo Evangelho, né? Sendo que a Índia é o maior desafio. E no terceiro bloco, eu coloquei a figura aí do Dalai Lama, que é o líder supremo do budismo, né, que tem 1.000 povos dentro do segmento budista que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E no penúltimo, aí, o quarto grupo é o grupos tribais, são 3.000 povos. Tá? A maioria deles se encontram na África, que falam diferentes dialetos, né, e que tem realmente uma população enorme de tribos. Muitas delas são governadas por tribos. Então são 3.000 povos a serem alcançados. E os chineses são 1.000 povos dentro apenas desse clã, né, desse segmento de chinês chamado Han, que tem 1.000 povos ao serem alcançados, né? Porque todo chinês ele vem de uma casta, né? Vem de uma origem. E Han, a casta Han vem de realmente o maior grupo, né, humano de chineses que vivem na China. Né? Muitos atores de televisão, de cinema, como Jack Chan, como Bruce Lee, né, que foi um lutador de artes marciais nos anos 70, né, eles eram do grupo Han. Assim nós podemos ver os povos não alcançados, que são aqui divididos aqui em 5 grandes blocos. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O que é etnocentrismo? É quando você acha que a sua cultura, né, a sua maneira de pensar, a sua lógica, né, os seus valores são melhores do que o dos outros. A evangelização intercultural faz parte fundamental da natureza da igreja. Esta verdade é demonstrada claramente nas palavras de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, com frequência citada como a Grande Comissão. Nossa habilidade para compreender o mandato de Jesus depende de como nós vemos o mundo. E eu coloquei aqui uma imagem, uma figura, né, de um padre que chegou na aldeia e disse assim: vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficar igual a gente. Aí os índios falaram assim: e andar vestido desse jeito, com esse calor que faz aqui, de jeito nenhum. Então, são valores distintos. E muitas vezes os índios acabam, né, no caso das comunidades tribais, acabam adotando alguns valores de branco, né, de pessoas que, vamos dizer assim, que trouxeram o evangelho. E não é bem assim essa história, né? Lembro uma certa feita que eu fui pregar numa comunidade indígena no Peru e lá encontrei um pastor pregando, né? Apenas com gravata e de sandália. Colocou uma gravata no pescoço, colocou uma sandália
e começou a pregar o evangelho. Eu achei aquilo meio esquisito, né? Ele não, ali eu percebi que ele não era nem índio e nem branco, né? Porque usar uma gravata sem uma camisa e de chinela de dedo, achei meio estranho, né? Mas foi dessa forma que ele se achava como pastor daquela comunidade. Então são valores realmente diferentes. Quando você entra em choque, ou melhor, em contato com, com grupos, né, vamos dizer assim, transculturais, você leva um grande choque. Você acha que da sua maneira é melhor do que a dele. Não, eles têm os seus próprios princípios e valores devem ser assim respeitados. O plano de Jesus para alcançar todos os povos. Jesus, ele cresceu numa parte mais remota do norte da Palestina. E ali trabalhou durante 3 anos e meio. Contudo, o seu propósito foi levar o evangelho do reino a todo mundo. Teve de preparar líderes para continuar seu ministério depois que ele ascendeu ao céu. Ele não escolheu o tipo de líder que nós teríamos escolhidos. Provavelmente teríamos selecionado alguns homens das redondezas de Jerusalém, talvez 1 ou 2 fariseus, um escriba e alguns membros do Sinédrio. É provável que tivéssemos escolhido representantes do norte e do sul da Judéia, talvez 2 da Galileia ou da região de Jericó. Mas não foi esse método que Jesus usou na escolha dos discípulos. Jesus, ele caminhou aqui somente aqui na região da Judéia, né, Jerusalém, Samaria e Galileia. Então ele teve contato com essa gente. Mas, inclusive na grande comissão ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não está falando de nações nos 3 primeiros pontos, né? Jerusalém, Judéia e Samaria, né? E Jesus está falando de grupos específicos, do judeu, né? Dos habitantes de Jerusalém e também da Galileia, da região da Galileia, que todos praticamente falavam a mesma língua e todos e tinham os mesmos costumes e hábitos. O Senhor escolheu os seus discípulos como base na disposição deles em tomar a sua cruz e segui-lo, e na condição étnica deles. Eles tinham ocupações diferentes, e as suas riquezas e prestígio na comunidade eram bem diferentes, mas tinham coisas em comuns, desejavam seguir a Jesus. E todos, com exceção de um, eram judeus, galileu, de fala aramaica, falavam o mesmo dialeto, Marcos 17:70, e compreendiam as normas de conduta um do outro. Seu estilo de vida era comum a todos do ponto de vista cultural. Procediam do mesmo etnos ou da mesma etnia. Apenas um discípulo não fazia parte desse grupo étnico. No caso aqui, Judas Iscariote, que era da cidade de Cariote, na Judéia. Vamos lá então, página 18 da sua apostila. Quem não faz em meio aos seus etnos, do seu grupo, não fará fora. Se a pessoa não consegue ganhar uma pessoa para Jesus dentro da sua cultura, você acha que será capaz de ganhar uma pessoa fora de sua cultura? Isso é muito difícil acontecer, quase que impossível, né? Se você não consegue alcançar uma pessoa que fala a sua mesma língua, tem os seus mesmos hábitos, a mesma cultura, tem os mesmos princípios e valores, né? Como é que você vai alcançar um grupo de pessoas que falam outro idioma, outra cultura, outros princípios e outros valores? Os discípulos tiveram êxito na evangelização intercultural por causa de sua coesão, dedicação e habilidade em comunicar e viajar livremente pelo Império Romano, e também em virtude do poder do evangelho demonstrado na vida deles. Fundaram igreja em meio ao seu próprio povo, mas não se descuidaram da necessidade de outros grupos étnicos. Ouviram o evangelho e enviaram equipe de evangelismo através de fronteiras culturais, raciais e linguísticas, estabelecendo igrejas em meio a outros povos. Ensinaram essas igrejas a enviar equipes missionárias também a outros povos. Então, a missões fazia parte do DNA
da igreja primitiva, ou seja, quando eu falo igreja primitiva, dentro da história da igreja, é aquela igreja após a ascensão de Cristo, chamado de igreja primitiva. Não temos conhecimento do nome dessas pessoas, desses evangelistas, após a ascensão de Cristo. Mas sabemos com certeza que foram eficientes, pois a pregação deles acabou dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19:10. E até seus inimigos disseram a respeito deles. São estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui em Atos 17:6. Então, realmente, a igreja primitiva, ela impactou o mundo na sua época, né? Com tanta ousadia para a pregação do evangelho fora de suas fronteiras. Resumo: as bases para a escolha de Jesus: a mesma etnia, mesma língua e cultura, disposição dos discípulos em tomar a cruz e seguir a Jesus. Então nós vemos essa base que Jesus tomou como escolha para efetuar a escolha dos seus discípulos. Então, dessa forma que Jesus procedeu na escolha deles. Vamos para a atividade dessa semana? Pesquise sobre a janela 10x40, utilize como base na pesquisa da página 19 e a página 28 da apostila, com 5 laudas. Entregar em 10 dias no prazo nota máxima 6. Após o prazo, nota máxima é 4, tá certo? Então eu aguardo a sua atividade sobre a pesquisa Janela 10x40, página 19 a 28, tá certo? 5 laudas. Aguardo a sua atividade. Na próxima aula estaremos falando sobre campos missionários. Então, prepare aí o seu coração. Na próxima aula vamos estar falando sobre essa temática, campos missionários, tá certo? Na sequência do vídeo, você vai assistir um vídeo da Igreja Perseguida, né, um testemunho de uma moça cristã que deu no Congresso de Lausanne, na cidade do Cabo, em 2010. E também no segundo vídeo, né, de casos que acontecem na Eritreia e também na Coreia do Norte com relação à perseguição dos cristãos. Tá certo? Eu espero que você aproveite o máximo desse vídeo e tenha uma semana abençoada. E na próxima semana, Campos Missionários. Um abraço, fique na paz, fique com Deus. My name is Kyungju Son. I was born in Pyongyang, the capital of North Korea. I came to South Korea in 2009. I am 18 years old and I am currently in my second year of high school. I was the only child of a very wealthy family. My father was an assistant of Kim Jong-il, who is the leader of North Korea. When I was only 6 years old, my family was politically persecuted by the North Korean government. So we escaped to China. That was in 1998. After we settled in China, one of our relatives led my family to church. There my parents came to know the amazing grace and love of God. Then only a few months later, my mother, who was pregnant with her second child, passed away from leukemia. Yet in the midst of this family tragedy, my father started a Bible study with missionaries from South Korea and America. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. But suddenly in 2001,
he was reported and arrested by the Chinese police and was sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. He was forced to leave me behind, but the 3 years he served in prison only made my father's faith stronger. He cried out to God more desperately rather than to complain or blame him. When he was released from prison, he returned to China. We were reunited briefly. It was then that he started to gather Bibles. Not long after, he decided to return to North Korea to share Christ's message of life and hope among the hopeless people of his homeland. He chose not to go to South Korea, where he could have enjoyed religious freedom. Instead, he chose to return to North Korea to share the love of God in a dangerous land. It breaks my heart to tell you that in 2006, his work was discovered by the North Korean government and he was again imprisoned. I have heard no word from my father nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public on charges of treason and espionage, as is so often the case for persecuted Christians in North Korea. When my father was arrested the first time in 2001 and was forced to leave me and return to North Korea, I was not yet a Christian. That's when I was adopted by a young Chinese pastor's family. They showed me great love and care. Through them, God protected me. But the pastor and his wife had to go to America in 2007. Shortly after that, I was given the opportunity to go to South Korea. It was while I was still in China, staying at the Korean consulate in Beijing, waiting to come to South Korea. Late one night, I saw Jesus in a dream. He had tears in his eyes. He walked towards me and said, "Kyungju, how much longer are you going to keep me waiting? Walk with me. Yes, you lost your earthly father, but I am your heavenly Father, and whatever has happened to you was because I love you." After I woke up from the dream, I kneeled and prayed to God for the first time. That night, I realized that God, my Father, loves and cares about me so very much that He sent His Son Jesus to die for me. I prayed, "God, here I am. I just lay down everything and give you my heart, my soul, my mind, and my strength. Please use me as you will." Now, God has placed deep in my heart a great love for North Korea, just as my father was used there for God's kingdom. I now desire to be obedient to God. I want to bring the love of Jesus to North Korea. I look back over my short life and I see God's hand everywhere. 6 years in North Korea, 11 years in China, and the time of being here in South Korea. Everything I suffered, all the sadness and grief, everything that I experienced and learned, I was to give it all to God and use my life for His kingdom. I hope to honor my Father and to bring glory to my Heavenly Father by serving God with my whole heart. Currently, I am working hard to get into university to study political science and diplomacy. Then, I want to work for the rights of the people of North Korea whose rights have been taken away. I believe God's heart cries out for the lost people of North Korea. I humbly ask you, my brothers and sisters here in this place, to have the same heart of God. Please pray that the same
light of God's grace and mercy that reaches my father and my mother and know me. Will one day soon dawn upon the people of North Korea. My people, thank you. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas, graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores, às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças.
Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida